Bom, hoje eu vou mostrar como é que a gente pode trabalhar com riscos dentro do Planner, como é que a gente pode trabalhar com riscos dentro do PSA Easy e qual a vantagem relacionada a isso, inclusive com inteligência artificial, ok? Então vamos lá. Primeiro, no Planner nativo, eu não consigo trabalhar com riscos. Por quê? Porque ele não tem uma aba específica para riscos, para problemas, para documentação. Então, para isso, a gente precisa de um ambiente que é de produção do Planner, tá? Esse aqui é considerado um ambiente não produtivo, tá? Então, se você está trabalhando nele, cuidado em relação a isso, porque não é um ambiente produtivo normalmente. Se está com são pequenos projetos, são poucos, tudo bem, mas se você está trabalhando com grande volume dentro das empresas, é recomendado a gente ir para o modo de produção. Então, a MLPro é especialista para orientar em relação a isso, tá? Porém, se você quiser levantar, existem vídeos, existem artigos falando sobre isso, a gente consegue vir e você consegue levantar um ambiente, que seria esse daqui, tá? Que é um ambiente produtivo do Planner, mas ele é bem aquém do que eu vou mostrar, que é o PSA Easy, que é o nosso desenvolvimento que é feito em cima disso. Se você for ver, eu tenho aqui a lista de projetos, eu clico num projeto, ele vai ter só 3 abas e é assim que vem o sistema, tá? Então eu posso ter lá as tarefas no Planner aqui ainda, e a equipe e o resumo, né? A equipe aqui, as tarefas do Planner, que não tem nenhuma, e aqui o resumo, só com o nome do projeto e algumas informações bem básicas, tá? Ok? Então seria isso que tem aqui. Agora eu vou mostrar o que é a customização da ML Pro para atender em relação a isso, e nessa customização tem riscos também. Então eu vou mostrar sobre riscos, como é que a gente trabalha e qual o desenvolvimento que a gente tem tudo de arquitetura em cima disso, tá? Então aqui a gente tem um ambiente onde eu consigo enxergar, a gente criou uma série de faróis para isso tudo. Eu vou selecionar um projeto específico para a gente trabalhar em cima dele, tá? Então a gente vai ter mais campos aqui, vai ter um fluxo, tudo aqui, vai ter tarefas, mas vai ter tarefas e equipe que nem no outro, né? São esses três aqui, detalhes do projeto, tarefas e equipe que tinha no outro, mas tem uma série de outros aqui. E vai ter também riscos. Eu vou clicar em riscos. Já tem riscos cadastrados, para dar um exemplo um pouco mais fidedigno. Eu peguei informações, inclusive, que a MLPro trabalha, tudo, e coloquei aqui para ficar mais real a situação, tá? E é legal a gente cadastrar riscos, porque quando a gente cadastra riscos, a gente consegue trabalhar com o andamento dele. E aqui a gente tem uma opção de a gente tem que revisar esse risco. Se você não revisa esse risco, ele fica em vermelho. Se ele fica em vermelho, a gente pode mostrar isso em relatórios, numa série de pontos, e não fica só simplesmente esquecido no Excel lá, e de repente no final do projeto o problema acontece, e daí só serve para falar, eu avisei. E eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer de projetos grandes. No final do projeto, na reunião de encerramento, alguém levantar a mão e falar assim: esse problema que vocês estão comentando, a gente levantou como risco. Daí a pergunta geral foi: tá bom, mas o que a gente fez para resolver? A resposta foi: nada, a gente cadastrou. Não, não pode acontecer isso, tá? Então tem que criar uma metodologia em cima para que o risco realmente seja gerenciado. Então o primeiro ponto é uma data de revisão. Se essa data de revisão ultrapassa, ele fica em atrasado, tá? Então é um jeito de mostrar isso e a gente tem uma metodologia de mostrar em uma série de pontos isso para que não fique um risco atrasado esquecido, tá? Que ele fique exibível ali. E a gente pode criar riscos novos. Clicando aqui, riscos novos, vai aparecer os campos. Putz, mas como é que eu vou preencher? Foi de uma reunião lá, tudo. O que que eu tenho aqui? E daí eu tenho o resumo de reunião que eu posso pegar e carregar. Eu tenho uma reunião que a gente fez um resumo, eu vou pegar esse resumo, arrastar para cá, eu sei que tem um risco levantado nessa reunião, e eu vou pegar e jogar aqui. O que que ele vai fazer? O Copilot vai estudar essa reunião, esse resumo de reunião, e poderia ser também a transcrição da reunião inteira, e ele vai indicar esse risco. Tá? Ele indicou alguns campos, não indicou todos, tá? Mas eu posso preencher o que for necessário. Daí você tem como aceitar todos, ou pode ler um por um e ir aceitando. Eu aceito, aceito. Putz, valor, não quero colocar valor ainda, está muito cedo. Vou pegar e aceitar tudo, por exemplo. Poderia estar preenchendo aqui, alterar alguma coisa.
prioridade, impacto, ele acabou não preenchendo, então ele pode não preencher algumas coisas, preencher outras, né? Porém ajuda nesse processo de preenchimento, tá? Aqui no caso é uma lista, eu posso selecionar, para escrever errado, né? Fica difícil. Aqui, ou eu posso pegar, clicar na lupa aqui, ele já vai vir todos os itens que estão de stakeholder, que é o de outra lista, tá? Então eu pego dessa lista de stakeholder, clico aqui, ele vai pegar e enxergar isso. E se não tiver na lista, é só clicar em novo, ele vai pegar e adicionar. A gente adiciona e volta para cá para preencher. Tá? Então eu vou pegar, preencher esse risco todo. Tá ok, faz sentido. Pego e clico salvar. Ele vai salvar esse novo risco. Vai aparecer esse risco aqui, e daí a partir disso eu começo a gerenciar esse risco. E uma outra coisa, a gente pode também ver isso em cima de relatórios, tá? Um exemplo de relatório de risco que eu gosto bastante, só antes, essa tabela também mostra os faróis aqui, tá? Então assim, por que tem essa cor, tudo certinho, tá aqui, ó, exposição do impacto do risco, probabilidade que vai dar a exposição tá aqui, tudo certinho, tá? E daí a gente vai ter lá relatórios. O Primeiro Pro tem bastante relatórios já pronto, tá? Já de cara, só no pacote mais básico tem 46 relatórios, mas são desenvolvidos pela ML Pro. Um deles é de gestão de risco, controle de riscos. Tá? Eu posso clicar em cima dele, tem 24% atrasados. Posso clicar em cima dele, ele vai abrir mais detalhe, eu consigo enxergar esses detalhes, tá? Ele está acertando aqui, eles estão ajustando aqui, mas normalmente aparecem as bolinhas na posição correta, tá? Essa aqui é a nova versão, inclusive, ele é visualmente melhor, tudo, a gente acertou uma série de itens, tá? Então eu consigo enxergar o projeto, o risco aqui, cada risco que está aqui, qual a posição dele, posso pegar e selecionar só os em vermelho. Aqui, ó, agora acertou. Ainda é um bug, a gente vai acertar rapidinho. Mas eu consigo ver os vermelhos aqui, consigo pegar e clicar aqui e ver a probabilidade, impacto, exposição, tudo. Se tiver um responsável, a gente pode colocar a coluna responsável aqui, tudo, e enxergar isso e tratar, o PMO tratar essa parte de risco aqui. Isso é um jeito de tratar. Um outro jeito de tratar também é no projeto eu poder enxergar isso no on-page report, todos os riscos. Eu poder enxergar aqui o risco, por exemplo, desse projeto específico, tem um risco apenas, tá? Posso pegar e selecionar um outro projeto, tá? E daí, a partir desse outro projeto enxergar todos os riscos dele, aqui não tem nenhum, tá? Mas eu posso ir projeto a projeto e enxergar ele lá. Eu não lembro qual que a gente estava tratando, mas é isso. Você consegue enxergar isso aqui e trabalhar com on-page report nessa parte de risco. Se tiver vermelho, ele vai aparecer aqui, vai ficar visível. A gente tem outros lugares, a gente também dispara e-mail segundo condições, tá? É isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a todos. Não esqueça de dar o like. Se quiser mandar perguntas, fique à vontade, a gente está à disposição para responder. Eu mesmo respondo e gosto de responder perguntas, então pode fazer pergunta que a gente sempre responde, tá bom? Tá bom? Obrigado e até a próxima.